Nós vamos seguir hoje, irmãos, com um decálogo, os 10 mandamentos. Nós encerramos o primeiro mandamento e encerramos o segundo mandamento. Nós estamos, para fins didáticos, todo domingo repetindo, né, os mandamentos para a gente memorizá-los. E seguindo essa linha que nós estamos fazendo, gostaria de perguntar para os irmãos qual foi o prefácio que nós vimos dos 10 mandamentos. O irmão Jael relembrou aqui que nós vimos que os 10 mandamentos ele tem o prefácio, tem os seus conteúdos principais, que são os mandamentos em si, e em alguns mandamentos tem as razões anexas, né? Nós vimos o terceiro mandamento que nós vamos ver hoje tem razões anexas, o segundo mandamento que o irmão Jael trouxe também tem razões anexas. E aí a gente, eu queria ver com os irmãos qual é o prefácio dos 10 mandamentos. É sempre a Aline que está respondendo o prefácio. Isso aí, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento? O segundo mandamento que nós vimos recentemente está ligado a que ponto principal? Por que a gente não pode fazer imagem? O que está relacionado? Como devemos adorar a Deus, exatamente. A forma de cultuar o nosso Deus, de adorá-lo. Por isso que a imagem é proibida. Se a gente não entender o conceito pelo mandamento, a gente não vai conseguir entender por que não pode ter imagem. Não se faz imagem porque Deus não quer ser adorado por meio de imagem. Aí estava conversando essa semana com alguns irmãos, haverá um momento que nós veremos Cristo face a face. Aí nós não estaremos adorando ele por imagem, mas realmente vendo quem o Senhor Jesus Cristo é. Até que esse dia chegue, nós não devemos fazer imagem. Por qualquer tipo de imagem feita por homens não pode expressar a grandeza e excelência do nosso Deus. E qualquer tipo de imagem é uma imagem perfeita, uma imagem corrupta, porque foi feita por pecadores, e uma imagem que ofende o Senhor, porque Ele determinou que Ele não quer ser adorado por meio de imagem. E hoje nós vamos entrar no terceiro mandamento. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos entrar no terceiro mandamento. Uma outra coisa que nós temos visto no catecismo também, que tem nos ajudado a compreender, é que todos os mandamentos ele tem um aspecto positivo e o aspecto negativo. O aspecto positivo é aquilo que nós devemos fazer, que Deus quer de nós, que nós devemos fazer para observar o primeiro, o segundo e agora vamos ver o terceiro. E o aspecto negativo, aquilo que Deus não quer que nós façamos. Tá? Então hoje nós vamos ver o conteúdo do terceiro mandamento e o aspecto positivo, aquilo que Deus quer que nós façamos para observar o terceiro mandamento. Tá? E o próximo estudo nós veremos aquilo que nós não devemos fazer, que é o aspecto negativo. Vamos lá. Terceiro mandamento, vamos ler na palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o conteúdo que está aqui na pergunta 111 do Catecismo Maior, qual é o terceiro mandamento. E nós vamos nos ater hoje à pergunta 112, o que se exige no terceiro mandamento, que é o aspecto positivo, aquilo que nós devemos fazer. No terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, palavra, sacramentos, oração, juramentos, votos, sortes, obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o de nosso próximo. E aqui nós vamos ver agora algumas referências bíblicas para justificar isso que o Catecismo Maior traz em relação ao terceiro mandamento. Nós temos visto também desde o início, não sei se os irmãos lembram, né? Quando nós falamos de 10 mandamentos, os 10 mandamentos é o núcleo da moralidade revelada por Deus. Quer dizer isso?
Dele parte todas as demais determinações do Senhor. Então, nós não podemos entender, por exemplo, o segundo mandamento, como nós vimos, que é somente não fazer imagem. O primeiro mandamento que é somente não ter outros deuses. Isso aqui é o núcleo, é da onde nós partimos para a questão da moralidade, daquilo que Deus determina de nós, um viver justo e um viver santo. Por exemplo, no primeiro mandamento nós vimos que Deus condena o pecado da idolatria. Então, não ter outros deuses diante de nós é tudo que envolve idolatria, é tudo aquilo que envolve colocar coisas criadas no lugar de Deus. Então, se o nosso trabalho tem ênfase na nossa vida, nós quebramos o primeiro mandamento. Se a nossa família está acima de Deus na nossa vida, nós quebramos o primeiro mandamento. No segundo mandamento, nós vimos que, além de não fazer imagem de escultura, de produzir imagem, nós vimos que tem um aspecto interno, né, do coração, e o aspecto externo, daquilo que nós fazemos, as nossas atitudes. Então, a questão de fazer imagem está ligada a um culto verdadeiro a Deus. Então, por mais que nas igrejas não se tenha imagens de santos ou imagem da Trindade, se o culto ali não é feito conforme Deus prescreveu na sua palavra, nós vimos o quê? Que essas igrejas quebram o segundo mandamento. Por mais que eles não estejam fazendo imagem, desenhando, escultura e tudo mais, quando eles não seguem o que Deus determinou na sua palavra, eles adoram o Senhor, não conforme Ele requer. Então, é equivalência como se eles estivessem fazendo imagem. Uma forma de adoração alternativa àquilo que Deus determinou, que é justamente aquilo que as pessoas que fazem imagens praticam. Tá? Então, a ideia dos 10 mandamentos é um núcleo de moralidade que Deus revelou a nós, aos homens. Tá? Nós tivemos as escamas de nossos olhos retiradas, nós podemos observar na força do Espírito Santo, ainda que imperfeitamente. Então, nós partimos do núcleo que são os 10 mandamentos e nós aplicamos isso nas nossas vidas. Né? Na história da igreja, quem conseguiu fazer isso muito bem, né, influenciar a esfera pública, foram os puritanos. Os puritanos meditavam, meditações longas em relação à lei de Deus. Eles viam como aplicar isso nas expressões humanas, nas expressões culturais, ao direito, à justiça, à arte. Eles viam maneiras de guardar os 10 mandamentos nas esferas onde eles estavam incluídos. Tá? Então, se nós não entendemos isso, a gente vai achar que os 10 mandamentos não vai reger toda a nossa vida. Mas tudo que nós fazemos, nós vamos esbarrar nos 10 mandamentos. Às vezes não em si, na palavra como, por exemplo, fazer imagem. A gente pode não estar fazendo imagem, mas se a gente cultua o Senhor de forma indevida, a gente quebra o segundo mandamento. Se a gente senta aqui 7 horas da noite para cultuar a Deus, os nossos pensamentos não estão aqui, e nós não prestamos um culto em espírito e em verdade, nós quebramos o segundo mandamento. Porque Deus requer que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se nós estamos aqui e estamos pensando em outra coisa, quebramos o primeiro mandamento também. Porque nós colocamos na nossa mente que outra coisa é mais importante do que o momento de culto a Deus. Então tudo vai esbarrar. Quando nós estamos no nosso trabalho, estamos mentindo, nós quebramos o 9º mandamento. Quando nós estamos no trabalho e estamos conversando em vez de trabalhar, nós furtamos o nosso patrão. Nós estamos quebrando o 8º mandamento. Quando cobiçamos a mulher do próximo com olhares impuros, quebrando tanto internamente como externamente, nós quebramos o 7º mandamento. Quando nós mentimos o 9º, quando nós cobiçamos o 10º, então tudo está ligado aos 10 mandamentos. A gente tem que entender isso. Os 10 mandamentos vão nortear toda a nossa vida moral. Tá? Então tudo que nós fazemos, por isso nós estamos nos debruçando na lei. Por isso nós estamos levando 3, 4 estudos em cada mandamento, para que nós possamos estender a aplicação da lei do Senhor para as nossas vidas. Qual o propósito? Glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Primeira pergunta do breve catecismo e do catecismo maior. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. E como nós demonstramos o nosso amor? Guardando os mandamentos. É isso que Cristo falou? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tá? Então essa é a ideia de nós estarmos aqui nos debruçando. Vamos então ler a palavra do Senhor. Tayane, Mateus 6, verso 9. Edneia, Deuteronômio, capítulo 28, verso 58. Douglas, Salmo 29, verso 2. Aí se puder, pula depois para o 68, verso 4. Dayana, Apocalipse 15,
3 e 4. Pode ler. Oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós vemos aqui que a ideia de não tomar o nome de Deus em vão é a relação de nós temos que santificar o nome de Deus, santificar o nome do Senhor. Então, a oração dominical que o Senhor nos ensina, está lá, santificado seja o teu nome. Nós devemos orar para que o nome do Senhor seja santificado. Deuteronômio 28, verso 58. Isso, até aqui. O verso 58 de Deuteronômio 28 vai falar que nós devemos ter o cuidado de guardar todas as palavras da lei. As palavras que nós estamos vendo aqui, por exemplo. E não somente guardar todas as palavras escritas nesse livro, mas tem um propósito aqui, para temeres o nome glorioso e terrível do Senhor. Então veja a responsabilidade, nós vamos nos aprofundar disso, que o nome não é somente o nome, mas atributos, títulos, tudo que Deus se auto-revelou para nós envolve aqui, está inserido no nome de Deus. Ele fala que nós devemos temer porque o seu nome é terrível. Deve gerar grande temor quando nós nos fazemos referências a Deus. Salmo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A glória devida ao teu nome. 684. Cantai a Deus. Cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus. Pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Nós vemos também aqui o salmista reverenciando o nome do Senhor, com cânticos, com louvores, para engrandecer o nome do Senhor. Apocalipse. Novamente falando no nome do Senhor, o Rei das Nações, né? Nós louvamos aqui. A ideia aqui, irmãos, veja a quantidade de passagens bíblicas, nós vamos continuar lendo. Quando o mandamento fala não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos indo em toda a Escritura, não em toda, né? Porque tem mais textos que vão falar do nome, mas as principais referências para a gente entender que o nome de Deus deve ser zelado. Então, Deus que determinou que nós não devemos tomar o seu nome em vão, é o mesmo Deus que, inspirando seus obreiros, né, os profetas e os apóstolos, vão ensinar nós a louvarmos o nome do Senhor. Então, veja que a gente está vendo aqui uma questão que envolve o aspecto positivo. Né? O próximo que trouxer o estudo vai trazer o aspecto negativo, que é o aspecto de não tomar o nome de Deus em vão. Nós estamos vendo o quê? Reverenciar o nome do Senhor, o aspecto positivo. Engrandecer o nome do Senhor. Depois veremos o que nós não devemos fazer que envolve o nome do Senhor. Danilo, Malaquias 1,14, Isabela, Eclesiastes 5,1. Pode ler, quem abriu? Pois maldito seja o enganador, que tendo uma animal sadio no seu redor, promete e oferece o Senhor virtuoso.
aqui está ligado a uma ordenança. Malaquias escreve uma ordenança da parte de Deus, que deveria ser cumprido. E aí ele fala do próprio nome. Tá? A ideia aqui é que as ordenanças de Deus devem ser consideradas com reverência. Porque o nome de Deus, né, não é somente o nome, mas a ideia aqui, um exemplo para a gente ilustrar melhor. Quando a gente lê o nome de alguma pessoa, até a gente conhecer aquela pessoa é apenas um substantivo próprio, né? Um nome qualquer. Nós lemos ali, nome, sobrenome. Quando nós conhecemos essa pessoa, ela deixa de ser um substantivo próprio somente e passa a ter uma personalidade. E quanto mais nós vamos conhecendo essa pessoa, que antes nós só tínhamos lido o nome, mais a gente começa a ter um relacionamento com essa pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo Israel Francisco, como eu conheço Israel Francisco, não vem na minha mente o nome Israel Francisco. Vem a pessoa do Israel. Israel é um irmão em Cristo, um cristão, um músico que trabalha com... Então, todas as características que envolvem a pessoa de Israel, quando eu falo Israel, vem a mim. Então, a ideia que nós vamos falar do nome de Deus é que Deus, como nós falamos o nome dele, tudo que envolve Deus deve ser reverenciado. Porque o nome dele atrai, puxa para nós tudo aquilo que envolve a sua revelação. Então, se Deus ordena, quando nós não cumprimos uma ordenança de Deus, nós quebramos o terceiro mandamento, porque nós não reverenciamos aquilo que ele ordenou. A pessoa do Senhor não foi reverenciada. Então, o nome aqui, quando fala o nome, é a pessoa de Deus. Tá? É a pessoalidade, é a pessoa de Deus. Então, tudo que envolve a pessoa de Deus, não somente o nome em si, né, como Jeová, mas todos os seus títulos, os seus atributos e a sua revelação deve ser reverenciada por nós, tá? Porque senão a gente quebra o terceiro mandamento. Essa é a ideia principal do terceiro mandamento. Então, o texto que o Danilo leu é o texto onde o Senhor dá uma ordenança ao povo. Se o povo não cumpre essa ordenança, eles quebraram o terceiro mandamento. Tá? Por quê? Eles não reverenciaram aquilo que está ligado à expressão de Deus, tá? À pessoa de Deus. Eclesiastes 5:1. A reverência na questão de chegar ao templo, né? Ali na antiga dispensação, tinha que ter o quê? Uma reverência, guarda o pé. Então, cuidado como você chega no templo do Senhor. E cuidado na forma como se presta o sacrifício, né? As oferendas que Deus exigia. Salmo 138, Falcão. Pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. A palavra de Deus, como nós estamos vendo, está ligada à revelação de Deus e, portanto, também deve ser reverenciada. Quando nós não somos reverentes à palavra de Deus, e aqui vai uma aplicação prática, muito comum, a gente tem que ter muito cuidado porque pode passar despercebido. Nas redes sociais, né, existem muitos perfis que utilizam da Bíblia, de passagens bíblicas e de contextos eclesiásticos para fazer meme. Então veja, a partir do momento que uma rede social pega um texto bíblico, nós vimos aqui, a palavra do Senhor deve ser o quê? Reverenciada. E um texto bíblico, uma passagem bíblica, uma história bíblica, é um pano de fundo para uma piada ou com o objetivo de fazer as pessoas rirem, aqueles que participam disso, que se associam a isso, eles quebram o terceiro mandamento. Porque Deus não revelou a sua santa palavra para que os homens sentassem e rissem dela. Deus revelou a sua palavra como uma forma de revelar a si mesmo a nós. Então a palavra de Deus não é motivo para a gente rir. Infelizmente nas redes sociais estão cheios de perfis, né, inclusive que se dizem reformados, que fazem produção de conteúdos bíblicos para que as pessoas fiquem entretidas, riem. E nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus não foi dada para esse fim. A palavra de Deus foi dada para gerar temor aos homens, para que o seu nome seja considerado, como nós lemos, terrível. Então, a partir do momento que os ímpios com os crentes estão rindo da palavra de Deus, o propósito de Deus foi quebrado. Infelizmente, muitas vezes nós nos pegamos curtindo essas coisas, rindo dessas coisas,
compartilhando porque nós não discernimos. Todos nós acabamos não por discernir, a gente acaba pecando. Como a nossa mente está tão já com gatilhos, né, de memes e tudo mais, quem está mais na rede social, a gente acaba não tendo discernimento de tirar, de separar as coisas. Tem muitos memes que dá pra gente rir. O problema não é meme, não é rir, nada disso. O problema é qual é o conteúdo que a gente está rindo. É o conteúdo... Gente, os homens têm diversas maneiras de se expressar em arte, em piada, em várias coisas. Então, a partir do momento que a palavra de Deus está sendo usada, os homens estão sem limites. A liberdade do homem já se tornou libertinagem. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando nós estamos lidando com a palavra de Deus. Né? Então, nós temos até às vezes meme que tem imagem, né, do pai ali como um homem barbudo que derramou alguma coisa e a pessoa que tem problema, que é uma pessoa problemática, é porque Deus, na hora de criá-la, teve algum defeito, alguma coisa assim, e as pessoas compartilham isso, né, riem disso. Então, quebra ali o segundo mandamento, fazendo a imagem do pai, quebra ali o terceiro mandamento, porque não trata com seriedade, com temor aquilo que deveria tratar, que é o ato criacional de Deus. Nós vamos ver que não somente a revelação especial de Deus. Qual é a revelação especial de Deus? A palavra. Qual é a revelação geral de Deus? A sua revelação na natureza. Então, quando nós estamos envolvidos com algo que envolve a criação de Deus, e nós não estamos de forma reverente e santa, lembrando e meditando que existe um Criador por trás, né, e nós perdemos isso de vista, nós quebramos o terceiro mandamento. Porque Deus também se fez conhecido por meio da criação. Nós vimos isso em Romanos, né? A criação revela que existe um Deus. A glória de Deus é manifesta na criação. E quando nós perdemos isso de vista, nós podemos, às vezes, quebrar o terceiro mandamento. Tá? Não é reverenciar a criação, mas é lembrar que os atos criacionais pertencem a um Deus. Né? Um Deus que deve ser reverenciado por todos os homens. Então, a palavra de Deus deve ser usada com reverência. Possamos fugir de qualquer tipo de piada, de comédia, de qualquer coisa que utilize a palavra de Deus como conteúdo para fazer os homens rirem. Tá? Deus não se agrada disso. Antes de Deus querer nos ver rindo, Ele nos quer ver temendo o seu santo nome. Tá? Esse é o propósito da revelação de Deus, o seu nome, que seja temível entre os homens. 1 Coríntios, Vitor, 1 Coríntios 11, 24, vai falar da Santa Ceia. Nós vamos ver também que os sacramentos determinados por Deus, quando são quebrados, nós quebramos o terceiro mandamento. Por quê? Porque os sacramentos é uma expressão de quem Deus é. Ele revelou a nós. O que são os sacramentos? Quem está no catecúmenos aí está com a mente mais fresca. Vitor ensinou, né, que os sacramentos são o quê? Sinais visíveis de uma graça invisível. Então, a Santa Ceia, nós vemos, nós experimentamos de uma graça que não é visível, né, que decorre do comer e do beber. Comeu a carne de Cristo por meio do pão e bebeu o sangue de Cristo por meio do vinho. Ao batismo também, a mesma coisa, sinal visível de uma graça invisível. A graça invisível foi derramada sobre aquela pessoa, ela foi convertida dos seus maus caminhos pelo Senhor, foi justificada, foi remida, e aquele sinal público e visível demonstra essa graça que agiu no interior dela, que foi a regeneração. Então, os sacramentos, por conta disso, também devem ser reverenciados. Então, longe de nós fazer brincadeiras com a Santa Ceia. Como o nome diz, Santa Ceia. Né? Cuidado para que nós não venhamos agir como os profanos, né, que zombam das coisas santas. E também com o batismo, também, que é algo muito sério. Pode ler, Vitor, 1 Coríntios. Isso. Santa Ceia, né? O pastor Ricardo lê esse texto para nós. Foi até um dos momentos que nós falamos
alertamos os irmãos em geral sobre a reverência no momento do sacramento. Né? Então, por exemplo, o sacramento iniciou o culto todo a Deus, né? Mas principalmente o sacramento. Não é momento que está se levantando para beber água, para ir no banheiro. Né? Nós temos que estar sentados ou em pé, reverenciando esse momento. É o momento que nós lembramos do partir. O pastor traz um pão aqui e ele parte, demonstrando que o corpo de Cristo foi partido em nosso favor. E a partir do momento que nós estamos passeando, as nossas mentes estão longe, nós estamos negligenciando algo que envolve a nossa salvação direta, que é o Cordeiro que morreu em nosso favor, que foi partido por nós quando a ira do Pai caiu sobre ele. Então, cuidado, quando nós não reverenciamos os sacramentos, nós não estamos reverenciando o quê? O nome de Deus. Os sacramentos são reverenciados porque pertencem ao Senhor, são revelação de Deus. Não há poder no sacramento em si, mas sim a reverência vem porque o Senhor deu os sacramentos a nós para serem observados. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, Luiz, Jeremias, capítulo 4, verso 2, Marzo, Eclesiastes 5, 2 a 6, Gisele, Atos 1, 24, você pode pular para o 26, 24 e 26. Aqui nós vamos ver, irmãos, nesses textos, aquilo que envolve as orações, juramentos, votos e tirar sortes. Tá? São textos que vão trazer isso. Nós devemos, todos esses meios, quando são dados por Deus, ou forma como Deus se dá a conhecer a si, a sua vontade, nós devemos agir com cuidado e com reverência. Tá? Então, pode ler na ordem, por favor. Peço então que os irmãos orem em todo lugar, né? Levantando com mãos santas e sem contendas, né? A forma de orar de forma reverente, porque orar, nós oramos a quem? A Deus. Então, se nós oramos de forma irreverente, nós quebramos o terceiro mandamento, porque tomamos o nome de Deus em vão. Pode ler, Luiz. Isso. Se você passar a jurar apenas por mim, Deus vivo, devendo honestamente, com justiça e verdade, então os outros povos poderão conhecer e amar o Senhor, recebendo a sua bênção. Questão da fidelidade, né? Na observação. Eclesiastes. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm sonhos e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se irraria Deus por causa da tua palavra, e a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Veja que o provérbio traz, Eclesiastes, desculpa, a ideia de que nós não devemos ser rápidos no falar. Tiago vai trabalhar isso também mais à frente. Cuidado com o que nós falamos. E aí ele especializa ainda mais, ele individualiza ainda mais a questão dos votos. Geral, cuidado com o que nós falamos, cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Tá? Porque nós podemos utilizar expressões que vão contra a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor. E aí nós temos que ter cuidado. Os votos, Deus está falando que aqueles que fazem voto devem cumprir. Se nós não temos a capacidade de cumprir os votos, melhor é que nós não façamos. Não é uma ordenança divina, faça votos. Aqueles que não fazem votos na sua vida não pecam. Mas os que fazem, pecam quando deixam de cumprir os votos ao Senhor. Tá? Então, cuidado. Está culturalmente numa fase que a gente tende a fazer isso. Se nada te ama, a gente fica assim, não, esse ano, aí estabelecemos. Eu tinha o hábito de, diante de Deus, estabelecer coisas para o outro, né? Muitas coisas eu não conseguia cumprir. Justamente por conta dessa imaturidade de achar que porque eu estou fazendo um voto, vai ser mais fácil cumprir
cultural mesmo, né? Supersticioso, né? A gente tem essa ideia de que na virada de ano vai acontecer uma coisa mágica e a partir dali eu vou conseguir. Só mudou o calendário. Eu sou mais antigo. Mas eu tinha esse hábito, e aí eu vejo que era um modo tolo, entendeu? Eu acho que tem essa mística cultural. Que virou um ano, então agora eu vou começar um plano de vida novo, eu vou prometer para Deus que eu vou conseguir esse ano. Várias coisas que vão sendo colocadas, sobre oração, sobre a dos pecados, que não é a virada de ano que faz com que a gente consiga cumprir. E sim uma constância de busca ao Senhor em santidade, né? Com todo o contexto. Estamos na igreja, tendo uma rede de irmãos com os quais vamos te acompanhar na caminhada, e não simplesmente a virada de ano e uma promessa toda. Né? Ano novo, vida nova, né? Só fala. Isso aí não é, igual você falou, isso aí não é um problema em si, né? Não é um problema em si você desejar essa mudança. O problema é você estar nesse contexto cultural e realizar votos diante de Deus, né? Orações específicas ali no culto da virada, né? Ali as pessoas oram, pedindo, fazendo uma lista de coisas que agora elas vão conseguir cumprir no próximo ano. Aí isso é um problema. Né? Agora, querer essas coisas são coisas lícitas. Querer fazer a leitura bíblica o ano todo são coisas lícitas. Mas por que tu faz só na oração do culto da virada, né? O que motivou você a fazer isso? Porque uma coisa são votos, outra coisa são fazer resoluções, estabelecer objetivos. Isso, exato. Então, para nós, é muito mais prudente estabelecer objetivos. Para que no final do ano, você estabelece uma meta, a gente consiga olhar para trás e ver as orações que foram respondidas, os objetivos que nós buscamos no Senhor, mas passar isso do nível de um objetivo a ser alcançado para um voto diante de Deus, confiando na nossa capacidade, unicamente, aí muda. Se torna uma coisa também muito tênue que nos leva a pecar quando nós deveríamos estar buscando de capacidade. Exato. E o pior é que a gente, como você falou, a gente faz o voto, né, aqueles que fazem, sabendo que já não conseguiu cumprir os votos e todo ano continua insistindo, ou seja, continua quebrando e agindo como tolo, né, que é o que Eclesiastes traz. Antes de falar, vou colaborar com o jogo, a gente pode fazer de 2005 o último da dica, né? Hoje vai ser meta, mas agora, sério, é interessante como que esse mandamento, todos os mandamentos, mas talvez em questão de vida prática, é o que mais nos confronta, ou o que mais nós somos levados a falar assim, nada a ver. Porque o sistema de valor da escritura é diferente do nosso sistema de valor da sociedade. Para a gente, ainda mais no Brasil, no Brasil a gente é influenciado a falar coisas que a gente sabe que não vai cumprir. Meio que para agradar o outro, não sei quem já passou por uma situação em que você tenta ser verdadeiro, e você fala, não, mas a gente não vai conseguir marcar, a gente vai ter a pessoa fica chateada. Aí você se vê em uma situação que você tem praticamente mentir, porque você não sai para a pessoa. Mas isso aí vem que é diferente, né? Por exemplo, de culturas judaicas, e culturas mais cristãs americanas que não tem esse good boy, né? Quando você fala de verdade. Mas para a gente é muito difícil, né? Para a gente, nossa cultura brasileira é uma cultura falastrona, em que a gente fala, a gente não se compromete com o que a gente fala. A gente fala, a gente não entende que Deus ouve o que nós falamos e requer que nós condizemos com a nossa fala. Tanto com o nome dele, principalmente com o nome dele, que a gente fala toda hora, se Deus quiser, de uma maneira supersticiosa, quanto com outra coisa também. Deus se importa que sai da nossa boca. Porque a nossa boca deveria ser uma boca santa. Exato. É pregado na Bíblia, né? Às vezes Deus está na nossa frase como expressão cultural, né? Não como vá com Deus. Você não está querendo que você não pensa realmente que Deus guarde aquela pessoa. Às vezes vá com Deus como um tchau, uma expressão cultural, tchau. Vai com Deus. Às vezes eu fico até pensando, às vezes quando nós conversamos com ímpios, né? Pessoas ímpias, né? Assim, a pessoa não serve ao Deus vivo. Né? Você vai utilizar o nome de Deus com coisas que o Senhor não prometeu para os ímpios. Então, às vezes eu fico me corrigindo algumas expressões que eu falo com o ímpio, tipo irmão, né? Não é irmão.
um ímpio. Né? Então, assim, são coisas que a gente deixa passar, né? Nós somos pecadores, mas a ideia é que nós venhamos a discernir, porque Deus, né, o propósito de guardar o terceiro mandamento é que o nome de Deus seja reverenciado. Então a gente tem que ter esse cuidado para que o nome de Deus não esteja nas nossas frases, né? Como expressões culturais. Tem um vocabulário que nem o dicionário consegue guardar tudo, de tantas palavras que nós temos. Então por que utilizar o nome de Deus? Né? A gente pode substituir por outras palavras. É difícil, é um exercício constante, né? Nós estamos inseridos numa época. É difícil a gente não ser influenciado pela cultura, né? Que nos cerca. Acaba que os meios nos influenciam, né? Aquilo que nos cerca. Nós devemos pedir ao Senhor para que Ele não deixe que nós nos conformemos, né? Foi a pregação de Romanos que nós vimos, Romanos capítulo 12. Mas que nós venhamos a renovar a nossa mente, a nos transformar pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus. Gisele, né? Esse texto é interessante demais, porque nós temos 11 apóstolos, Judas traiu a Cristo e morreu, eram 12, ficou 11. E alguém precisa substituir Judas Iscariotes. É interessante porque nós vemos hoje pessoas que se denominam profetas que falam com Deus o tempo todo. O tempo todo elas falam que Deus falou revelar isso, revelar aquilo, revelar isso. Nós temos 11 apóstolos que acabaram de ver o Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, né, o início de Atos capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo dá as determinações e ascende aos céus, e na hora de ter substituição do apóstolo, ou seja, o 12º, nós não temos Deus falando no ouvido dos apóstolos, eu quero Matias. Até mesmo os apóstolos de Cristo, que tinham um tratamento especial porque eles tinham a autoridade divina de Cristo, a divina de Deus, até eles estavam no meio das coisas ordinárias. Existia um meio ordinário, nem tudo era sobrenatural na vida dos apóstolos. Qual o meio ordinário aqui? Eles tiraram sorte. Escolheram o nome, tiraram a sorte, oraram a Deus antes, tiraram a sorte e caiu sobre Matias. Eles entenderam então que a vontade de Deus tinha sido feita por meio da sorte. Tá? Quando eu estava lendo esse texto eu lembrei desse ponto, né? Tem gente que fala que o tempo todo Deus está falando no ouvido para levar coisas para outras pessoas. Né? Nós temos Jeremias, que ficou muito tempo sem ouvir a palavra de Deus. Nós temos todos os profetas do Antigo Testamento, né? E nós vemos essas pessoas que se denominam profetas, que toda hora Deus está determinando alguma coisa, está falando de forma sobrenatural no ouvido dessas pessoas. Né? Então, aqui, para o nosso estudo, para a nossa aplicação, o Luiz está rindo, né, Luiz? Estava conversando lá. A ideia aqui é que a sorte, como nesse contexto de Atos, também deve ser feito com muita diligência e de modo muito específico. Tá? Aqui não é um momento para nós estarmos tirando sortes para a nossa vida e viver baseado em sorte. Aqui trouxe um contexto específico que eles, guiados pelo Espírito Santo, oraram e tiraram a sorte. Tá? Então, cuidado, e depois nós temos a sabedoria bíblica, né, irmãos? Vamos tirar a sorte para tomar decisão na nossa vida. Vou sair do trabalho, vou lançar a sorte. Não é isso que nós vamos sair daqui hoje. Nós vamos sair daqui entendendo que em alguns casos específicos, como foi em Atos, foi tirada a sorte com temor e pedindo ao Senhor a resposta. Tá? Então, decisões nós tomamos baseado na palavra de Deus, a sabedoria que vem da palavra de Deus, com oração, conversa com os irmãos em Cristo. Tá? Ali, em um momento específico, para suprir os apóstolos, a revelação não estava completa, não continha a resposta na revelação, eles foram guiados por Deus a tirar a sorte. Tá? Sim. Sim. Agora a sorte deles ali está ligada a uma prescrição bíblica de turim, e engraçado que Deus não quis que passasse para a gente, igreja cristã, também não sabia como funcionava esse artefato, não foi encontrado. Mas a igreja está ligada à justificação. É uma transição, né? Ali está uma transição, né? Da aliança. Tá. Jó 36, 24. Aline. Jó 36, 24. Nós vamos pular aqui para não...
Aqui é o que nós vimos, a autorrevelação de Deus em suas obras, ou seja, a criação de Deus, deve ser acatada com reverência. Tá? E está nesse verso 26 de Jó, 24. Lembra-te de magnificar as obras. Que obras são essas? A criação de Deus. Tá? Então nós vemos aqui em Jó falando que nós devemos lembrar de magnificar as obras. As obras em si, não. Por causa do Deus que criou. As obras são frutos de um Deus que teve um ato criacional. Tá? Então quando nós olhamos para a natureza, nós não devemos esquecer de magnificar o nosso Deus. Tá bom? Jael, Salmo 8, pode ler o verso 1, aí pula 3 e 4 e fecha com 9. Os outros textos, irmãos, vão trabalhar aqui, que nós, para ganhar tempo, não vamos ler. Nós devemos pensar, meditar, falar e escrever de forma reverente quando envolve Deus. Nós vimos isso aqui em relação ao segundo mandamento, por exemplo, a forma de pensar. Um dos argumentos de não fazer imagens, é porque quando nós fazemos imagens que faz referência ao Senhor, inevitavelmente nós estamos adorando. Por quê? Porque qualquer tipo, é fundamentado aqui no terceiro mandamento também, porque qualquer tipo de referência que se faz a Deus deve fazer com reverência, deve se fazer com adoração. Tá? Por isso nós vimos que fazer imagens para fins didáticos, inevitavelmente é adorar. Por quê? Porque quando nós não adoramos, nós quebramos o terceiro mandamento. Nós fazemos referência a Deus sem reverência. Então, estamos cercados. Fez imagem, falou que não adorou, quebrou o terceiro. Adorou, quebrou o segundo. Então, inevitavelmente, não faça imagem. A orientação bíblica é essa. 1 Pedro, Alexinho, 1 Pedro 3,15. Rosângela, Filipenses 1,27. Alex, Jeremias 32, verso 39. Pode ler. Estando preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, a ideia de defesa da nossa fé. Esse texto aqui está falando da apologia da fé. Nós temos que estar preparados para responder a esperança que está em nós, que é a nossa fé, aquilo que nós cremos. Tá? Então, cuidado, nós devemos honrar o nome de Deus na nossa santa profissão de fé, aquilo que nós professamos, que envolve o Deus que nós servimos, deve ser feito de modo reverente, senão nós quebramos o terceiro mandamento. Por exemplo, algo que nós, infelizmente, é um problema no nosso meio denominacional, quando os ministros da palavra, antes de serem ordenados, eles fazem juramentos. Quando esses ministros não honram os seus juramentos, os seus votos, eles quebram o terceiro mandamento. Tá? Então, por exemplo, quando um ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação, ele se opõe a ensinar a sua igreja os símbolos de fé de Westminster, ele quebra o terceiro mandamento. Porque ele, antes de ser ordenado, ele fez votos perante a igreja e diante de Deus, de não somente subscrever
ou seja, reconhecer como uma doutrina correta, como também ensinar aqueles que estão sob o seu pastorado, tá? Então, infelizmente, no nosso meio nós temos visto muita quebra dos votos em relação a isso, né? A questão da confessionalidade, né? Infelizmente, a questão que envolve é que perjure, né? Você fazer voto e não cumprir os votos, você quebra isso aí, isso é um perjúrio, tá? Então, só mostrando quando não se faz isso, a quebra que há aqui é do terceiro mandamento, tá? E pode se quebrar também o nono mandamento, né? Não dirás falso testemunho. Rosângela, por favor. Eu passei, foi Filipenses, não foi? 1:27. Está te chamando aqui, ó. Filipenses 1, verso 27. Nós vemos aqui então uma forma de viver de um modo digno diante de Deus. Então, quando nós não vivemos um modo digno, está ligado também à profissão de fé, nós também quebramos o terceiro mandamento, porque nós não reverenciamos o nome de quem nós servimos, tá? O nome do Deus justo e verdadeiro, tá? Faltou só o Alex, né? Jeremias, Alex. 32, 39. Capítulo 32, verso 39. Dizer um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Para o seu bem e para o bem de seus filhos. Tá? Então, a guarda do terceiro mandamento, como de todos os mandamentos, é para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Né? Aqui especificamente dos filhos. Tá? Então, vamos aqui a algumas perguntas, irmãos, que o Gerard Voz vai responder. O que quer dizer o terceiro mandamento com o nome de Deus? Nós vimos que não é somente um nome, tá? Pelo nome de Deus, o terceiro mandamento quer dizer que não apenas palavra de Deus em si e outros nomes como Senhor, Jeová, etc., mas a autorrevelação de Deus em sua multiforme plenitude, tá? Tudo que envolve a revelação que Deus faz de si mesmo para os homens, para as criaturas. Tudo isso está englobado no nome de Deus. No hebraico, o nome é quase sempre usado com o sentido de essência e caráter revelados. Deus jura pelo seu grande nome para garantir a realização do seu propósito. Jeremias 44, 26. Isto é, ele jura pelo poder comprovado de cumprir a sua palavra. O nome aqui implica em poder, o nome de Deus vem com poder. Ele jura pelo seu nome porque isso implica o poder de cumprir a sua palavra. O nome de Deus, que é excelente em toda a terra, é aquela expressão do seu ser manifestada na criação e na redenção. Conhecer o nome de Deus é testemunhar a manifestação desses atributos e compreender o caráter que tais nomes denotam. Como nós estamos vendo aqui, não é somente o nome, mas títulos, tá? Tudo que envolve os títulos, os sacramentos, os poderes, a revelação, a palavra, tudo isso está inserido no nome de Deus no terceiro mandamento, tá? O que está incluído aqui, o nome de Deus se inclui em todas as formas da autorrevelação de Deus, que é a sua revelação geral, natureza, criação, que é a sua revelação especial, a palavra revelada a nós, tá? A Bíblia, existente na forma da Sagrada Escritura. Inclusive todas as ordenanças do culto divino indicado na Escritura, como sacramentos, oração, juramentos, votos e tudo que nós vimos até aqui. Que atitude devemos ter para com o nome de Deus? Qual é a nossa atitude diante disso, dessa verdade que nós vimos? Devemos ter uma atitude santa e reverente, conforme também aprendemos da primeira petição da oração do Senhor: santificado seja o teu nome. Então toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos deve ser focado e voltado para que nós venhamos santificar o nome do Senhor. Cristo criticou os fariseus, falando que por causa do comportamento deles, dos ensinos deles, da atitude dele, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. Então, quando nós não vivemos uma vida reverente, nós quebramos o terceiro mandamento, porque nós não honramos
E não somente isso, nós fazemos com que outras pessoas falem mal do nome de Deus por causa dos nossos maus comportamentos, tá? O que quer dizer uma santa e reverente atitude? Uma santa e reverente atitude para com o nome de Deus quer dizer, antes de mais nada, uma atitude sóbria, séria e respeitosa que nos resguarde de tratar a autorrevelação de Deus levianamente, sem consideração. Segundo, quer dizer uma atitude de adoração, como que impressionados pela sua majestade e grandeza infinitas, cheios de espanto e maravilhados como se estivéssemos na presença daquele que é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser e atributos. Nós estamos vendo aqui de forma constante, tanto nas pregações como nas EBDs, que todos os homens estão diante de Deus. Nós que fomos remidos por Cristo, estamos numa situação favorável diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. Mas isso não é motivo para nós vivermos uma vida irreverente. Porque Deus, nós temos visto em Romanos, o fato de nós termos sido justificados em Cristo nos traz ainda mais responsabilidades de viver uma vida digna de quem nos salvou, né? O Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós, tudo que fazemos aqui na igreja, no nosso trabalho, em secreto no nosso quarto, e mais em secreto ainda no nosso íntimo, na nossa mente, é feito diante de Deus. E aí a questão é o que nós estamos fazendo e como temos feito. Tá? Deus não deixa passar nada. Ele sonda tudo. Como o salmista diz, ele tentou se esconder no mais profundo abismo, e até mesmo lá ele constatou que o Senhor estava. Ele tentou subir o mais alto possível e também ele não conseguiu fugir da presença do Senhor. Então todos nós estamos sendo vistos por Deus, e Deus tem conhecido as nossas obras. Tá? Isso deve gerar muito temor diante de nós. Até onde essa atitude reverente para com o nome de Deus deve controlar as nossas consciências e expressão própria. Essa atitude reverente para com a autorrevelação de Deus deveria controlar completamente as nossas consciências e autoexpressão. Deus exige que o seu nome seja santa e reverentemente usado ao seu pensar, meditar, falar e escrever. Isso significa que está permeados por uma atitude de reverência para com o nome de Deus, tanto em nossa consciência interior quanto na nossa autoexpressão falada ou escrita. O que Gerhard Vogt está falando aqui? Os homens têm diversas formas de se expressar. Nós nos expressamos pela fala, nós nos expressamos corporalmente, nós nos expressamos pela escrita. Todas as expressões humanas devem ser feitas de forma a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus. Quando isso não é feito, nós quebramos o terceiro mandamento, nós quebramos o primeiro mandamento, né? Porque nós não colocamos Deus como o único e digno de ser adorado por nós. Tá? Então, cuidado com as expressões, cuidado com aquilo que nós escrevemos, cuidado com aquilo que nós pensamos. Tudo isso são expressões nossas e às vezes demonstra um pecado. O Vitor pregou isso em Filipenses e trouxe aqui a ideia de que o Paulo fala, né, que Cristo é Senhor sobre os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que os pensamentos estão livres e aí a gente fica divagando pensamentos pecaminosos, porque como nós não estamos falando, tudo bem, quer ficar pensando sobre isso, mas Cristo está sendo blasfemado nos nossos pensamentos. Quando nós temos atitudes de rebeldes, não guardando os mandamentos do Senhor. Tá? Então, cuidado com aquilo que nós pensamos também. Como a vida diária é afetada pela nossa atitude para com o nome de Deus? A nossa atitude de reverência para com a autorrevelação de Deus deve encontrar a sua expressão mediante uma santa profissão de fé e um viver digno. Isto é, numa profissão pública da verdadeira religião que substancia o nome ou a autorrevelação de Deus e no viver diário consistente com a nossa profissão de fé. A real reverência ao nome de Deus exige uma profissão de fé verdadeira e uma caminhada consistente e piedosa. Como nós vivemos o terceiro mandamento? Vivemos uma vida piedosa diante de Deus, buscando guardar os seus mandamentos, glorificar, engrandecer e santificar o nome de Deus na nossa vida. Quem é que pode realmente honrar e reverenciar o nome de Deus? E aqui ele vai falar que somente os cristãos verdadeiros é que conhecem a Deus e apenas eles que podem realmente guardar o terceiro mandamento, tanto no sentido da natureza como no sentido da Escritura. Tá? É claro que alguém, coloca aqui, que não creia em Cristo, pode não ter o hábito de praguejar,
pode evitar uma linguagem obscena, simplesmente por conta da sua cultura geral e do bom gosto, embora não sendo um crente em Cristo, não tenha real reverência a Deus em seu sentido positivo e espiritual. O que ele está trazendo aqui, até mesmo essas pessoas que têm um vocabulário mais polido, não trazem aqui palavras obscenas, de baixo calão, não utiliza o nome de Deus nas suas frases, até mesmo ele, como nós vemos aqui, vai quebrar o terceiro mandamento. Porque por mais que ele não fale, ele não reverencia. Se ele não segue o Deus vivo e verdadeiro de forma real, ele não reverencia o nome de Deus. Tá? Então somente os crentes em Cristo podem observar esse terceiro mandamento, ainda que quebrem. Tá? Ainda que quebrem. Perguntas e considerações? Alguma consideração? Alguma pergunta específica em relação ao que foi colocado? Acho interessante